Os anos do ensino médio são considerados os melhores da minha vida. Pelo menos, é isso que os panfletos e os filmes prometem. Mas para mim, era uma questão de sobrevivência. Dia após dia, eu baixava a cabeça, esperando que os desafios nos corredores não trouxessem mais humilhações. O meu algoz era Ryan, que se certificava disso. Ryan estava presente na minha vida desde que me lembro. Do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, ele se transformou no meu carrasco. Eu era um nerd. 4 olhos, usando óculos. Às vezes, ele nem precisava ser criativo. Bastava derrubar livros da minha mão. Ou sorrir quando eu passava para me lembrar do meu lugar na hierarquia que ele construía cuidadosamente. Eu fazia parte do time de natação, o que, claramente, lhe dava material infinito. Um atleta de verdade jogava futebol, e ele fazia questão de exibir sua força no vestiário, com toalhas amarradas na cintura. Qual é o sentido de se debatendo como um peixe? Você está treinando para as Olimpíadas ou só quer exibir seu corpo? As risadas que se seguiam eram amargas, não apenas porque eram cruéis, mas porque sempre atraíam outros para a órbita dele. Ryan tinha um talento especial para fazer os outros rirem, mesmo que fosse às custas dos outros. Geralmente, as minhas. Isso me deixava mais cansado do que deixava transparecer. Meus pais não percebiam como eu hesitava no carro antes de ir para a escola, prolongando os últimos momentos de segurança. Meus amigos, os poucos que eu tinha, achavam que eu era forte o suficiente para lidar com isso. Então eu apenas respondia aos insultos com sarcasmo. Mas à noite, quando estava sozinho no quarto, a ecoar na minha mente estava a voz dele. Nerd, perdedor, viadinho. Eu odiava como aquelas palavras penetravam na minha pele, como parasitas drenando minha autoestima. Contudo, para ser sincero, preciso ser honesto aqui. Havia momentos que eu ficava confuso com momentos que não conseguia explicar por que eu me odiava. Como quando ele me empurrou para dentro do armário, seu punho a poucos centímetros da minha cabeça. Meu peito se apertava não apenas de medo, mas por algo mais que eu não ousava nomear. Ou quando ele se inclinava perto demais para sussurrar um insulto em meu ouvido, seu hálito quente tocando minha pele. Meu estômago se contraía. Meus pensamentos se tornavam nebulosos em um instante. Por que eu me sentia assim? Porque não era simples. Eu me dizia que era adrenalina, que meu corpo estava apenas reagindo à ameaça, a sensação de estar encurralado. Mas às vezes, deitado acordado à noite, eu lembrava desses momentos com uma estranha sensação de calor subindo no peito. E eu odiava isso. Odiava como meu corpo me traía, já que Ryan não tinha nada de atraente. Pelo menos, isso era o que eu me dizia. Ele era barulhento, arrogante e convencido. Com certeza, ele tem os músculos que você espera de um jogador de futebol estrela. Os músculos chamam a atenção quando ele passa sem camisa pelo vestiário e, com certeza, todos prestaram atenção nele. As garotas sussurram e os rapazes dão tapinhas nas costas dele. Ele é o cara popular, inalcançável. E eu sou apenas a sombra que ele cria, a piada que ele mantém viva. No entanto, há momentos em que me pego olhando por tempo demais. A forma como os ombros dele preenchem o suéter, a maneira como a voz dele fica grave quando está irritado. Eu me afasto desse estado, a vergonha queimando dentro do meu peito. Por que eu reparo nessas coisas nele, em meio a tantas pessoas? Tentei explicar. Talvez não seja ele, mas a ideia de ser visto, de ser notado por alguém, mesmo que por motivos errados. Ele prestou atenção em mim. E talvez isso seja o que me faz sentir tão mal. Todos os outros passam como se eu não existisse. Mas Ryan sempre faz questão de que eu saiba que estou lá, que eu sou importante o suficiente para ser alvo de bullying. Essa é a pior parte. Sentir-se invisível para todos, mas muito claro para ele. Ele é constante e eu odeio depender dele de alguma forma. Cada insulto me machuca. Cada risada nas minhas costas me faz sentir menor. Mas em algum canto da minha alma,
Me pergunto como seria se ele dissesse algo diferente. Se em vez de dizer, perdedor, ele dissesse, bom trabalho. Em vez de me empurrar, ele me daria um tapinha nas costas. Se em vez de debuxar de mim, ele sorrisse. Não algo ruim, mas algo sincero. Mas isso não é Ryan. Não é o Ryan que eu conheço. Ele prospera com o controle, em me fazer hesitar, em me lembrar que, não importa quantas competições de ciências eu ganhe, ou quão rápido eu nade nos laboratórios, eu nunca serei como ele no verdadeiro campo de batalha. A brutal hierarquia social do ensino médio. Então, eu me disse a verdade que posso aceitar. Ryan me odeia, e eu o odeio. Esse é o equilíbrio. A ordem natural. E às vezes meu corpo confunde o medo com outra coisa. Sim, esse é o segredo que eu tenho que suportar. No entanto, aquele ano era para ser diferente. O último ano. Eu prometi a mim mesmo que iria focar nas notas, nas inscrições para a faculdade e sair daquele lugar para sempre. Prometi que não deixaria Ryan me incomodar mais. Mas promessas são frágeis. Especialmente quando a pessoa que você está tentando ignorar encontra uma maneira de invadir sua vida. Não importa quantas paredes você construa. E embora eu quisesse acreditar que Ryan era apenas o garoto que me intimidava, nada mais, lá no fundo, eu sentia as fissuras se formando. Isso aconteceu numa quarta-feira, bem na hora em que eu pensava que aquela semana não poderia piorar. Estou colocando livros na mochila no final da aula de química, tentando não chamar atenção, quando sinto que algo está errado. Uma sombra cai sobre a mesa. John. Eu fico paralisado. Eu conheço aquela voz, mas ela não late como de costume. Está silenciosa, quase hesitante. Eu olho para cima e vejo ele, Ryan, encostado de maneira tímida na borda da minha mesa, seu casaco Letterman escorregando de um ombro. Ele não está com um sorriso sarcástico, nem mesmo franzindo a testa. Ele parece até um pouco desconfortável. O que você quer? Pergunto de forma direta, já me preparando para uma piada. Eu preciso de ajuda, ele murmura, a voz quase inaudível. Isso me surpreende. Ryan nunca admitiu que precisasse de algo, não de mim. Socorro, eu repito. Socorro com o quê? Com bullying de calouros? O canto da boca dele se curva, mas ele não morde a isca. Química. Eu não deixo passar. Ele olha para outro lado, como se isso fosse vergonhoso. O treinador disse, se eu falhar de novo, serei cortado. E se eu for cortado, sairei do time. Eu deveria rir. Eu deveria dizer a ele para se virar e resolver isso, depois de tantos anos de sofrimento. Mas tem algo estranho na maneira como ele fala. Como se, ao me perguntar, ele tivesse perdido algo. A voz dele não tem o tom de desprezo que costumo ouvir. É quase gentil. Por favor, ele acrescenta rapidamente, o tom se tornando agudo, como se estivesse escondendo essa fragilidade. Depois da aula, me ajude, tá? Se você ajudar, eu não vou te incomodar um dia sequer. Eu pisquei, um dia sem xingamentos, sem batidas nos armários, sem esbarrões nos corredores. Isso parece felicidade. Tudo bem, eu digo devagar, mas se isso for uma armadilha, não é assim. Ele me interrompe, levanta-se e coloca de volta a máscara de confiança. Biblioteca às 4. Não chegue atrasado, perdedor. O insulto é automático, mas mais fraco do que o normal. Mas ainda assim dói. A biblioteca está quase vazia quando chego lá, meu estômago revirando de arrependimento. Eu me digo que não deveria ter concordado. Ajudar quem me intimida é a definição de humilhação. Mas a paz, mesmo que temporária, é uma motivação poderosa. Ryan chega atrasado 10 minutos, entrando como se fosse o dono do lugar. Ellie se joga na cadeira ao meu lado, o livro didático batendo forte na mesa. Certo, nerd, ele diz, esticando os braços para trás da cabeça, os músculos se movendo sob a camiseta. Me ensina.
Eu reviro os olhos, mas abro o livro. Certo. Vamos começar a equilibrar a equação. Você sabe o que é um coeficiente? Ah, um número. Ele deve achar isso. Você sabe o que é um coeficiente? Ah, um número. Ele deve achar isso. Eu resmungo. Isso vai ser doloroso. Durante a próxima hora, eu tento explicar o básico. Ryan estava inquieto, se mexendo o tempo todo, apertando a caneta, suspirando profundamente. A cada poucos minutos, ele fazia um novo golpe. Parecia um robô. Você já ensaiou essas coisas chatas diante do espelho? Aposto que você sonhou com cerveja. Às vezes, ele me beliscava e ria quando eu o empurrava. Calma, perdedor. Estou prestando atenção. Não, você não está prestando atenção, eu rebati. Se você estivesse prestando atenção, já teria entendido. Minha voz certamente teve um efeito, porque pela primeira vez, ele ficou em silêncio. Ele se inclinou para a frente, os olhos semicerrados olhando para a folha, os lábios se movendo enquanto tentava resolver o exemplo. Eu vi suas sobrancelhas franzirem, as bochechas corarem enquanto ele escrevia números desajeitados. Ele realmente estava se esforçando. Viu? Eu disse, apontando para o que ele havia feito. Isso mesmo. Você conseguiu equilibrar. Os olhos dele brilharam por um instante. Então ele deu de ombros para disfarçar. Deixa pra lá. Não se empolgue. Mas eu percebi. E eu percebi outra coisa. O quão perto ele estava de mim. Às vezes ele puxava a cadeira para mais perto, inclinando-se sobre meu ombro para ver o caderno. O braço dele encostava no meu, e seu hálito quente soprava em meu ouvido enquanto ele murmurava. Então, se eu fizer isso, vai se anular, certo? Uma onda de calor subiu pelo meu pescoço instantaneamente, me deixando irritado. Eu me forcei a focar na folha diante de mim, nos coeficientes e índices, e não na sensação arrepiante que percorria minha espinha quando ele estava perto. Meu Deus, este é o cara que me atormenta. Por que meu corpo parece estar me traindo assim? Eu me afastei alguns centímetros, fingindo ajustar a cadeira. Certo, isso mesmo. Viu? Não é tão difícil. Eu acho que tenho um bom professor, ele disse casualmente, antes de se recostar. O elogio teve um impacto maior do que eu esperava. Quando finalmente arrumamos tudo, eu estava exausto, tanto mental quanto emocionalmente. Ryan ainda era Ryan. Arrogant, sarcástico, inquieto. Mas por trás de tudo isso, ele tinha ouvido. No final, ele realmente resolveu o exercício por conta própria, e parecia quase orgulhoso disso. Não se esqueça, ele disse quando saímos da biblioteca. Você me ajudou, então amanhã você está livre. Livre? Sem bullying, ele deixou claro, com um sorriso de canto. Um dia, quero dizer a ele que um dia não é suficiente, mas a verdade é que até um dia leve é como um presente. Na manhã seguinte, eu me preparei mentalmente ao entrar na escola. A rotina diária estava entranhada em cada fibra do meu ser. Olhando para baixo, com as mãos apertando os livros, pronto para qualquer confronto. Mas Ryan passou por mim no corredor, sem dizer uma palavra. Sem empurrões, sem humilhações. Ele nem sequer olhou para mim. Na hora do almoço, eu pensei que um punhado de comida voaria na minha direção na cantina. Mas nada aconteceu. Ryan estava sentado com os colegas, rindo e falando sobre algo completamente diferente. Estranho. Pela primeira vez em muitos anos, me senti invisível. E em vez de odiar isso, eu aproveitei a sensação. Então, eu o vi sorrindo ao erguer o teste corrigido, se gabando de sua vitória. Ele não tirou uma nota alta, mas foi suficiente para passar. O suficiente para manter um lugar no time. Ele parecia tão satisfeito consigo mesmo, e eu sabia, mesmo que ele nunca admitisse, que eu era o motivo. Em um curto dia ensolarado, Ryan cumpriu a promessa, sem palavras ofensivas, sem recriminações, apenas silêncio. E esse silêncio era como respirar ar fresco depois de muito tempo submerso. Ainda assim,
Não consigo esquecer a memória dele, apoiado no meu ombro, sua respiração em meu ouvido. Essa memória vem à minha mente todas as noites quando estou deitado na cama. Meu coração bate descontrolado de uma forma que eu não consigo explicar. Ele ainda é o meu agressor. Nada mudou, mas uma parte de mim sabia que algo havia começado. Uma aula de tutoria se tornou 2. 2 se tornaram 4. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, Ryan e eu tínhamos um acordo estranho, não dito. Se eu o ajudasse com o dever de casa de química 2 vezes por semana, ele aliviaria suas torturas diárias. Não era um sistema perfeito. Ele ainda tinha seus momentos. De vez em quando, havia um empurrão no corredor, uma ofensa cortante lançada a mim sem cerimônia se os amigos dele estivessem olhando. Mas agora era diferente, havia limites que ele não cruzava, pelo menos não com frequência. Em troca, eu me tornei algo que nunca imaginei que seria útil para ele. No começo, eu dizia que odiava isso, que não era diferente de ser um servo dele para fazer a lição de casa, que estava sendo explorado. E talvez fosse verdade, mas era difícil ignorar a pequena, mas inegável mudança na forma como ele me olhava. Nossas aulas tinham seu próprio ritmo. Ryan chegava atrasado, claro, entrando com um sorriso arrogante, jogando a mochila na mesa como se fosse o dono da biblioteca. Eu revirava os olhos e murmurava: "Você chegou atrasado." Ele fazia uma careta e dizia: "Relaxe, nerd." O gênio não aparecia até eu estar lá, mas então ele se sentava, abria o caderno e finalmente se concentrava. E em algum lugar entre minha frustração e suas provocações, encontramos um ponto em comum. Às vezes, quando ele respondia corretamente, ele sorria para mim como se fosse um campeão. Em outras ocasiões, quando eu o pressionava demais, ele ficava agressivo, esfregando o rosto antes de murmurar: "Você é cruel." "Você só é lento," eu murmurava. Então, um dia isso aconteceu. Ele sorriu. Não foi uma risada cruel. Não foi o tipo de riso que me fazia querer me esconder, mas uma risada genuína. Seus olhos se estreitaram, a cabeça jogada para trás, e por um instante, eu vi que ele não era o valentão, mas apenas um homem comum. Isso me deixou mais surpreso do que suas ofensas. Os pedidos começaram depois, inicialmente apenas pequenas solicitações. "Ei, me compra um sanduíche antes do treino." "Vou te pagar depois." "Me leva para casa, meu tornozelo está doendo muito." Não eram bem pedidos, mas suposições de que ele sabia que eu concordaria. E o mais estranho é que eu fiz isso. Eu me disse que era mais fácil do que discutir, que não valia a pena brigar, mas, no fundo, havia outra razão que eu não conseguia admitir para mim mesmo. Eu gostava de ser necessário, porque Ryan, o garoto dourado, inalcançável, estava me pedindo, não a seus colegas, não às garotas que o bajulavam, mas a mim. É distorcido. Eu sabia que ele era o cara que havia arruinado minha vida por tantos anos. E agora, eu estava levando comida para ele após os treinos, garantindo que ele chegasse em casa sem mancar muito. Eu me sentia preso nesse ciclo estranho, mas também me sentia importante, como se pela primeira vez minha existência significasse algo para alguém. A biblioteca era tanto nosso campo de batalha quanto nosso refúgio. Numa tarde, Ryan se espreguiçou, gemendo como se tivesse acabado de correr uma maratona e terminado um treino. A camiseta dele subiu um pouco, revelando os contornos definidos de sua barriga. Os músculos de seus braços se contraíram enquanto ele se reclinava na cadeira. Eu me peguei observando antes de perceber a forma de seu bíceps, as veias, no antebraço. A maneira como seus ombros pareciam preencher o espaço entre nós. Meu olhar se demorou demais. Um calor subiu pelo meu pescoço. "Para!" eu me repreendi. "Ele é o valentão, não a pessoa de quem eu gosto." Olhei novamente para o caderno, segurando a caneta mais firme do que precisava, mas a imagem queimava na minha mente, recusando-se a sair. "Meu Deus, nerd," Ryan disse, acenando a mão na minha frente. "Você vai explicar isso ou vai ficar sonhando com a ligação química o dia todo?" "Ah, certo." Eu murmurei rápido, virando a página, meu coração batendo acelerado enquanto tentava manter um tom calmo. "Foca, Ryan.
Tente não deixar nenhuma célula cerebral sua superaquecer. Ele riu baixinho. Cuidado, perdedor. Você está se tornando mais corajoso. Mas suas palavras não tinham nenhum amargor. Se tinha algo, soava quase como carinho. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais as fronteiras se tornavam borradas. Na escola, ele ainda era Ryan, um jogador de futebol confiante e barulhento, cercado por colegas e fãs. Mas por trás das portas fechadas, na biblioteca, nos corredores silenciosos, ao caminhar para casa, ele era diferente. Não é exatamente suave, mas é menos cortante. Ele me deixou responder. Até sorriu quando eu falei. Ele ouviu enquanto eu explicava tudo, às vezes até mais paciente do que eu esperava. E, aos poucos, de forma perigosa, comecei a esperar nossas aulas. Não porque eu gostasse dele, não porque eu tivesse perdoado, mas porque ao lado dele, eu não me senti invisível. Uma noite, enquanto estávamos arrumando nossos livros, ele me deu um leve empurrão no ombro. Você não é tão ruim assim, sabia? Eu pisquei para ele, um pouco confusa. Ok. Ele deu de ombros, jogando a mochila por cima do ombro. Como tutor, você não é ruim. Embora não fosse nada especial, para Ryan parecia um elogio. A carta de amor. Eu me disse para não interpretar demais, para não dar mais significado do que realmente tinha. Mas naquela noite, deitada na cama, eu revivia aquele momento repetidamente. O empurrão no ombro, o sorriso quase se formando nos lábios, a forma como suas palavras soaram mais como uma aceitação do que uma zombaria. Não foi nada, apenas um comentário solto. Mas parecia que era tudo. Nossos hábitos estranhos começaram a se formar, sem precisar falar, mas ainda assim entendidos. Eu era a tutora dele, a pessoa que fazia pequenos favores de vez em quando, a companheira relutante dele. Ele ainda me importunava, mas cada vez menos. E, embora eu odiasse admitir, uma parte pequena e sorrateira de mim ainda se perguntava se ele estava se tornando algo diferente. O corredor estava agitado com a confusão habitual do final do dia. O som dos armários se fechando. Tênis rangendo no chão brilhante. Risadas ecoando pelas paredes. Eu estava no meu armário, organizando os livros com cuidado, quando um soco forte no metal me fez pular. Ryan. Ele estava a poucos passos de mim, socando a porta do seu armário amassada. Seus ombros subiam e desciam como se ele tivesse acabado de correr uma corrida no campo de futebol. A mandíbula dele estava cerrada. Seus olhos estavam selvagens de uma forma que eu nunca tinha visto. Normalmente, suas explosões eram performances calculadas para o público de seus colegas de equipe. Mas isso era diferente. Alguns garotos passaram por ele, olhando com confusão, mas ninguém parou. Eles sabiam melhor. Eu fiquei paralisada, sem saber se ele tinha me notado. Uma parte de mim queria derreter no chão, fugir antes que ele pudesse transferir essa raiva para mim. Mas antes que eu pudesse fazer isso, ele virou, seus olhos fixos nos meus. Por um momento, eu me preparei para o impacto. Eu pensei que ele iria me atacar, agarrar o meu colarinho, me lembrar do meu lugar com um comentário sarcástico. Meu lugar com um comentário sarcástico. Em vez disso, ele se aproximou de mim rapidamente, quase com pressa, até ficar perto o suficiente para sentir o calor que emanava dele. Ele bateu a palma da mão no armário ao meu lado, inclinando-se até que seu rosto estivesse na mesma altura que o meu. O Ryan que eu conhecia, o valentão arrogante e sempre sorridente, já não estava mais ali. Sua voz, ao falar, era profunda e rouca. Me ajude. Ele sussurrou, quase implorando. Eu não vou te incomodar, eu juro. Me ajude. O mundo parecia girar. Pela primeira vez, vi algo na expressão dele que não se parecia com o Ryan que eu achava que conhecia. Havia medo e insegurança ali. A máscara dele tinha caído. E, em um breve e horrendo momento, vi o garoto por trás, que estava com muito medo de perder mais do que apenas uma nota. Eu assenti, antes de perceber o que estava fazendo. A biblioteca naquela noite estava mais silenciosa do que o habitual. Alguns poucos estudantes estavam curvados sobre seus laptops,
Mas, além disso, o único som era o tic-tac regular de um velho relógio na parede. Ryan se sentou na cadeira em frente a mim, ainda tenso, com o caderno aberto. Nós não perdemos tempo. Desta vez, ele não estava inquieto ou zombando. Ele ouvia e anotava enquanto eu explicava as fórmulas. Quando não entendia, ele fazia perguntas. Não perguntas sarcásticas, mas perguntas genuínas. Era impressionante. Eu o observei resolver um problema. Seus lábios se moviam levemente enquanto conferia os cálculos, suas sobrancelhas franzidas de concentração, sua mão segurando firmemente o lápis. Ele não se mostrava arrogante aqui, sem público para impressionar, apenas concentração e eu. O ambiente entre nós era diferente, mais calmo. Não carregado de ofensas ou rivalidade, mas quase como algo mais. Em alguns momentos, Ryan se inclinou para a frente, puxando a cadeira mais perto para ver minhas anotações. Ele inclinou o caderno em minha direção, seu ombro encostando no meu quando sua cabeça se inclinou sobre a página. Meu corpo ficou paralisado. O seu hálito quente soprou em minha bochecha, trazendo o leve cheiro de sabonete e algo mais profundo. Pode ser suor? Ou um leve perfume que havia sobrado. O cabelo dele caiu sobre a frente e eu tive um impulso louco de estender a mão e empurrá-lo para trás. Nossos joelhos se tocaram debaixo da mesa. No começo, pensei que fosse um acidente, mas nenhum de nós se moveu. Ellie segurou minha perna, apertando-a enquanto deslizava os dedos sobre a equação que eu acabara de escrever. Então, esse número se anula, certo? Sua voz era mais suave do que o habitual, mais cautelosa. Minha boca estava seca. Por quê? Exatamente, isso mesmo. Ele assentiu. Lançou um olhar para mim por um momento, antes de voltar para a página. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse ouvir. Eu me dizia que isso não fazia sentido. Era apenas proximidade. Ele estava focado no trabalho, não em mim. Mas o calor da perna dele encostava na minha. O rosto dele se aproximou quando ele analisou minhas anotações. Essas coisas faziam meus pensamentos irem para um lugar que eu não estava pronta para admitir. A reunião durou mais do que o normal. Ryan fez perguntas. Ele realmente sorriu quando eu o provoquei por finalmente dar a resposta certa. E quando ele guardou o caderno, ele não saiu correndo pela porta como antes. Ele ficou batendo o lápis na mesa. Você é boa nisso, ele finalmente disse, sem olhar nos meus olhos. Até melhor que o professor. Eu não sabia se você conseguiria fazer isso ter sentido. Esse foi o elogio mais próximo que ele já me deu. Meu peito apertou de uma forma que eu não entendia. Não se acostume a eu dizer isso. Ele rapidamente acrescentou, o sorriso torto familiar aparecendo novamente, ainda se achando um nerd. Obrigada, eu murmurei, embora aquelas palavras soassem diferentes quando saíam da minha boca. Não era amargo, mas quase como gratidão. No caminho de volta para casa, eu vi Joe. Não consegui parar de lembrar do momento na biblioteca. O joelho dele encostou no meu. O calor da respiração dele tocava a minha pele. A voz dele era mais suave quando ele pedia ajuda. Por muitos anos, Ryan foi uma tempestade na minha vida. Barulhento, implacável, sufocante. Mas naquela tarde, eu vi algo diferente. Uma fissura na armadura. Um vislumbre de alguém inseguro, talvez até com medo. Contrariando toda a lógica que eu tinha, aquela imagem passageira permaneceu comigo muito tempo depois que ele se foi. A competição de natação aconteceu tarde naquela noite. O som da água ainda ecoava em meus ouvidos enquanto eu arrumava minhas coisas. Todos os outros já tinham ido. Meus colegas riam e empurravam uns aos outros na saída. Toalhas jogadas sobre os ombros. O cheiro de cloro ainda pairando no ar. Eu precisei adiar pegar meu óculos de proteção que havia caído na água profunda depois de escorregar da minha mão. Então, quando entrei no vestiário quase vazio, pensei que ficaria sozinha. Mas então a porta ranger se abriu e Ryan entrou. Ele tinha acabado de voltar do jogo de futebol. O suor ainda brilhava em seu peito. Uma toalha enrolada de forma solta na cintura. Cabelo molhado. Pele avermelhada de esforço. Por um momento eu congelei. Meu estômago se apertou. Entre todas as pessoas com quem eu não queria estar sozinha,
ele estava no topo da lista. Ei, perdedor! Ele disse, com uma voz grave, mas não tão afiada como de costume. Ele se apoiou no armário em frente a mim, de braços cruzados, o sorriso torto que eu conhecia muito bem, esticando os lábios dele. E aí, como foi sua natação? Eu me assustei, apertando mais a bolsa. Isso é chamado de carne? E nós fizemos um bom trabalho. Bom, ele repetiu, pronunciando a palavra como se fosse algo estranho. Deve ser interessante no mundo dos nerds. Eu esperava a risada habitual, o desprezo que sempre vinha depois, mas, em vez disso, a expressão dele ficou mais séria. O sorriso de escárnio se transformou em algo que se parecia mais com hesitação. Seu olhar desviou para outro lugar. Ele olhou para mim novamente, e desta vez, eu não senti que ele estava zombando de mim. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo molhado. Outro dia, eu fui longe demais. Eu pisquei e ouvi corretamente. Ryan estava pedindo desculpas. O que você acha? Eu disse que fui longe demais. A voz dele agora era mais baixa, quase relutante, quando o armário bateu forte em sua cabeça. Eu não deveria ter feito isso. Eu fiquei olhando, sem saber o que dizer. Durante todos os anos que o conheci, não me lembro de ele ter pedido desculpas, nenhuma vez. Por que ele me diria isso? Eu perguntei cautelosamente. Ele deu de ombros, se movendo para o armário, a toalha escorregando um pouco mais em seu quadril antes de pegá-la com uma mão. Eu não sei. Eu acho que esta noite eu não estou a fim de ser um idiota. A imagem dele com o peito nu, músculos definidos e a toalha pendurada no quadril me deixou inquieto. Eu tentei me concentrar em suas palavras, nas raras confissões que saíam de seus lábios, mas meus olhos me traíram. Eles ficaram tempo demais em seu ombro. A água fraca escorria pelo corpo dele. Meu coração batia mais rápido. Minha garganta estava seca. Não ol mais, eu me disse. Ele é o valentão, não o amigo que você gosta. Mas quanto mais eu resistia, mais difícil se tornava resistir àquela atração. Ryan deve ter percebido como eu me movia desconfortavelmente, pois o sorriso de escárnio voltou, embora desta vez mais suave, parecendo mais divertido do que cruel. O que está acontecendo? Ele perguntou, inclinando a cabeça. Nunca vi um verdadeiro atleta antes. Eu revirei os olhos, embora minha voz fosse mais fraca do que eu queria. Eu vejo você andando confiante todos os dias. Não é exatamente novo andar por aí, certo? Ele riu baixinho, um som profundo e grave, e depois se afastou do armário para se aproximar mais. O ar entre nós imediatamente ficou denso. Parece que você notou. Meu rosto queimou. Em seu sonho, ele sorriu amplamente, mas sem significado. Por um momento parecia uma piada, como os papéis que costumamos interpretar. O valentão e a vítima desapareceram, substituídos por algo mais complexo. O silêncio pairava, pesado e tenso. Ryan ajustou a toalha sem querer. Seus dedos deslizaram pela borda do tecido, atraindo meu olhar, mesmo que eu não quisesse. Ele se inclinou um pouco, perto o suficiente para eu sentir o cheiro de sabonete, suor e algo mais intenso, quase embriagador. Eu não sou sempre assim, você sabe, ele disse baixinho, olhando bem nos meus olhos. Como assim? Um idiota? Ele deixou a pergunta pairar no ar, com uma expressão indecifrável. Eu acho que ele só precisava dizer. Engole em seco, meu coração batendo forte no ouvido. A vulnerabilidade. Isso era o que eu ouvia, escondida nas palavras dele. A fraqueza de alguém que eu nunca pensei que poderia mostrar isso. Pela primeira vez eu não via Ryan, o jogador de futebol invencível, o cara que tornava minha vida um tormento. Eu via um menino da minha idade, a poucos centímetros de distância, inseguro, e a centelha de humanidade, aquela honestidade, era mais profunda que todos os insultos que ele já me lançou. Seu joelho tocou o meu quando ele se aproximou mais, e todos os nervos do meu corpo ficaram um pouco tensos. Nenhum de nós se moveu. Eu não conseguia pensar, não conseguia respirar. Meu peito estava apertado demais. Meus pensamentos eram grandes demais. Uma parte de mim ainda lembrava cada palavra cruel, gritando para eu recuar, levantar muros. Mas outra parte
a que já estava acostumada à presença dele, a que secretamente ansiava pela atenção dele, se recusou a se mover. Não pense demais, nerd. Ellie finalmente murmurou, endireitando-se e quebrando aquele momento. Eu só queria dizer isso. Não espere que aconteça de novo. Sua voz voltou ao normal. O sorriso sarcástico virou um escudo. Mas a fissura ainda estava ali. Eu já tinha visto. Quando ele saiu do vestiário, eu permaneci sentado no banco por muito tempo, olhando para o lugar onde ele estava. Minha bolsa ainda estava sob meus pés. Meu coração batia rápido. O que acabou de acontecer? É verdade que ele me zombou, mas foi apenas uma brincadeira superficial, como se ele realmente não se importasse. Ele se desculpou, um pedido de desculpas sincero, e por um momento o mundo parecia desmoronar, fazendo-me olhar para ele não como meu agressor, mas como uma pessoa completamente diferente. Perigoso. A sensação era exatamente essa. Uma atração perigosa se formou onde o ódio deveria existir, e isso me aterrorizava mais do que qualquer coisa. Eu não conseguia parar de pensar nele. Não importava o que eu tentasse. Fazendo lição de casa, nadando até meus pulmões ardendo. Até coloquei música alta nos fones à noite. Minha mente retornava a Ryan, seu sorriso sarcástico, o pedido de desculpas, e como a toalha quase não se prendia em seus quadris no vestiário. E isso não fazia sentido. Ele era meu agressor. O cara que transformou a escola em um inferno para mim por anos. Eu deveria odiá-lo. Deveria enterrar todos os pensamentos sobre ele sob o peso das ofensas. Mas meu peito ainda se apertava ao ouvir sua risada. Aquela verdadeira, não a cruel. E meu coração ainda acelerava ao lembrar como ele se inclinava perto de mim na biblioteca. Seu joelho pressionava o meu como se pertencesse àquele lugar. Odiar é fácil. O ódio se tornou familiar. Mas essa confusão e desejo, junto com algo que se assemelha à atração, me deixava sem saber como lidar. Então, decidi acabar com isso. No sábado, fui até a casa do Ryan. Minha mão estava encharcada de suor dentro do bolso da jaqueta. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Eu me disse que isso não tinha a ver com ele. O problema era comigo, sobre estabelecer limites e não querer mais jogar esse jogo. A casa dele apareceu diante de mim, maior que a minha. A cerca estava aparada ao longo do caminho. Eu toquei a campainha antes que perdesse toda a coragem. A porta se abriu e ele apareceu, sem camisa. Sua pele brilhava com suor. A luz da tarde refletia nela. Seu peito subia e descia regularmente, músculos firmes por causa do treino que ele acabara de fazer. O short cinza estava baixo em seus quadris, fazendo-me desviar o olhar imediatamente. Um calor subindo ao meu rosto. Certo, ele disse, um sorriso brotando em seus lábios. Não esperava te ver aqui, especialmente assim. Assim como? Eu fotografei um pouco rápido demais. Ele se apoiou na porta, com os braços cruzados, mostrando os músculos, como se você estivesse se vestindo bem, por minha causa. Fiquei mais envergonhada. É verdade. Eu realmente me arrumei sem perceber. Eu arrumei meu cabelo. Escolhi uma blusa mais bonita que o normal. Até lembrei do batom. Eu me dizia que isso era a confiança. Era o desejo de manter minha posição. Mas agora, quando Ryan sorri para mim desse jeito, sinto que é uma prova de algo que não quero admitir. Vim aqui para conversar. Eu disse com firmeza. Então entre, perdedor. Ele respondeu, se afastando. O quarto dele exalava um cheiro de suor e sabonete. Uma mistura que apertava meu peito. Sentamos um de frente para o outro. Ele na beira da cama e eu na cadeira ao lado da mesa. A distância entre nós parecia pequena demais. Uma tensão que não consigo explicar. Ele falava devagar, recostando-se de forma relaxada. O que está acontecendo? Você não consegue ficar longe, consegue? Quero que você pare. Eu disse impulsivamente. Ele levantou uma sobrancelha. Parar com o quê? Não, me intimidar. O trato, tudo isso. Se você quer ajuda com os estudos,
Então tudo bem, mas eu não sou o brinquedo dele. Eu não sou mais a voz rouca dele. Não sou mais o objetivo dele. Por muito tempo, ele só me olhou. Depois, o sorriso sarcástico dele foi voltando. Se você me odeia tanto, ele disse, com a voz mais baixa, por que eu estou aqui agora? Meu peito apertou. Por que eu precisava dizer isso? Eu disse. Ou talvez, ele disse, inclinando-se para a frente, eu precise de você. O quarto parecia encolher a cada segundo. Ryan se levantou, esticando-se preguiçosamente antes de se aproximar mais. Cada passo fazia meu coração parar. Quando ele parou, estava muito perto. Eu podia sentir o calor dele, o cheiro de suor suave na pele dele. Ele colocou a mão no meu ombro. No começo foi confortável, como um tapinha de amigo, mas ele não se afastou. Os dedos dele pressionavam levemente. O calor da mão dele penetrava no tecido da minha camisa, permanecendo mais tempo do que eu esperava. Meu coração batia forte. Relaxa, ele disse suavemente. Eu não vou te machucar. Eu queria recuar, empurrar a mão dele e pedir uma resposta, mas não consegui me mover. Cada nervo do meu corpo parecia preso entre a adrenalina e algo mais, algo ousado. Por que você fez isso? Eu sussurrei. Ele inclinou a cabeça, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia entender. Talvez eu goste de ver você se contorcer. Talvez eu atirei de volta antes de parar. Você não sabe o que quer. Isso o fez hesitar. Ele relaxou um pouco meu ombro. O sorriso sarcástico dele quase desapareceu por um instante. Por um momento eu pensei ter visto isso. A fissura na armadura. O garoto por trás da máscara cotidiana dele. Mas então desapareceu, escondido atrás da máscara habitual. Você pensa demais, ele murmurou, retirando a mão. A tensão entre nós era palpável, densa e silenciosa. Eu segurei firme a borda da cadeira, tentando regular a respiração, estabilizar os pensamentos. Essa era a razão de eu estar aqui. Eu dizia a mim mesma que precisava acabar com isso, me libertar dele. Mas ao sair da casa dele naquele dia, meu peito estava pesado novamente, mais do que antes. Porque pela primeira vez, eu não tinha certeza se queria realmente acabar. O silêncio no quarto de Ryan era tão pesado que eu achava que poderia me esmagar. Ele estava perto da janela, de braços cruzados, o peito nu após o treino. Eu estava sentada rígida na cadeira, agarrando os joelhos, tentando não deixar que ele visse o quanto eu estava nervosa. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você quer saber por que eu sempre complico as coisas para você? Justo. A voz dele era diferente, mais calma, não tão áspera como de costume. Eu engoli em seco. Porque você gosta de fazer a minha vida difícil. Ele balançou a cabeça, quase sorrindo, embora não houvesse nada de engraçado nisso. Isso era o que eu dizia a mim mesma. Que eu só provocava porque você era um alvo fácil. Mas não é assim. Eu franzi a testa. Então, o que é? O olhar dele se desviou para mim e depois voltou para outro lugar. Como se aquelas palavras fossem mais pesadas do que ele queria admitir. Eu te fiz sentir desconfortável. Eu pisquei confusa. Você sempre foi mais inteligente que eu. Ele continuou com a voz mais baixa. Ganhando prêmios. Respondendo perguntas como se nada estivesse acontecendo. Os professores olham para você como se você fosse mudar o mundo. Enquanto isso, eu mal consigo passar de ano. Você sabe como é essa sensação? Bom em uma coisa, futebol. E sabendo que isso não vai importar depois que as aulas terminarem, vendo você ter sucesso em tudo o mais. Eu o olhei, atônita. Eu nunca pensei que Ryan se sentisse pequeno. Nunca. Então, sim, ele diz, passando a mão pelo cabelo úmido. Eu te intimidava porque não sabia como lidar com o fato de que eu estava com ciúmes. Sua voz ficou um pouco embargada porque ele me deixou confusa. Meu estômago se apertou. Você me deixou confusa? Finalmente, ele olhou para mim, com um olhar firme, sem hesitar. Eu deveria ser a pessoa que você odeia. Mas cada vez que eu te empurro para longe, cada vez que eu me inclino para perto,
Não sinto isso como ódio. E eu não sei o que fazer com isso. Essas palavras foram como um soco em mim. Todos esses anos, eu construí muros em torno da ideia de que Ryan me odiava, que sua crueldade era apenas malícia. E agora, ao ouvir esse ciúme, essa atração, essa confusão, tudo se despedaçou. Eu não sei o que dizer. O poder na sala mudou. Pela primeira vez, Ryan não era mais quem estava no controle. Ele colocou algo vulnerável sobre a mesa, algo áspero. E eu percebi que não era mais a criança encurralada, de costas para o armário. Eu sou quem ele queria que ficasse. Então, e agora? Eu perguntei suavemente. Ryan se aproximou mais, com passos leves sobre o tapete. E agora? O sorriso torto dele apareceu novamente, mas não alcançou seus olhos. Agora ele só precisa me ajudar. Não apenas com os estudos, mas com tudo mais. Eu levantei as sobrancelhas. Soou tão suspeito como um outro trato. Talvez sim, ele admitiu, parando bem na minha frente. Mas melhor, sem mais intimidações, sem mais me colocar no armário. Ele deixaria tudo isso para trás. Ele se inclinou um pouco, a voz mais baixa. Apenas fique. Eu engoli em seco. O significado era muito claro. Ele não queria apenas que eu estudasse mais. Ele me queria. Era arriscado, confuso, até perigoso, mas uma parte de mim, a parte que estava faminta por reconhecimento ou ser vista, queria dizer que sim. A mão dele tocou a minha onde estava apoiada no braço da cadeira. Apenas um toque suave. Os dedos deslizam pela minha pele. Meu coração dispara imediatamente e eu não consigo me mover. Devagar, com cuidado, os dedos dele se aproximam, quase entrelaçando-se com a minha mão. Eu posso sentir o calor, a promessa, a pergunta pairando no ar. Minha respiração fica ofegante. Meu rosto arde. No último instante, eu recuo a mão, apertando-a contra a perna como um cordão de segurança. Ele não sorri. Ele não ri de mim. Ele apenas sorri levemente, como se já soubesse disso. Você escuta melhor do que qualquer um, ele diz baixinho. Então, após um breve silêncio, as palavras fazem meu peito apertar. Muito bem. Essa frase penetra em mim mais do que o necessário. Uma elogio, uma zombaria. Talvez os dois. Meu corpo me trai com um arrepio. O calor subindo pelo meu pescoço enquanto eu o encaro, tentando decifrar a intenção. Mas talvez isso não importe. Talvez as palavras em si já sejam suficientes. Quando finalmente deixei a casa dele, o ar lá fora parecia mais fresco e limpo, mas meus pensamentos não estavam claros. Por anos, ele me forçou a obedecer por medo. Ele me empurrou por todo lugar, me controlou, me fazendo estremecer a cada sombra no corredor. Esse era o papel que desempenhávamos. Essa é a história que eu conto a mim mesma. Agora tudo é diferente, porque enquanto eu ando, meu coração ainda bate forte ao tocar os dedos dele, e eu percebo algo realmente assustador. Não tenho certeza se ainda estou obedecendo a ele ou se estou escolhendo